Em nome do Instituto Zen Maitreya Zen do Diamante, eu gostaria de fazer uma rápida apresentação do professor Joaquim Monteiro, já conhecido de muitos aí de vocês, né? E no sentido de que para o Instituto aqui uma grande satisfação, uma grande honra, nós estarmos desenvolvendo toda uma série de trabalhos junto com o professor Joaquim Monteiro na área da filosofia budista e do pensamento budista. Fizemos já numerosos cursos aqui com o Joaquim, nesses últimos tempos, né? E queria dizer para vocês que, para nós aqui do Instituto, é uma atividade muito importante que nós consideramos que o Instituto vem preenchendo, assim, com esse trabalho e outros que nós pretendemos desenvolver, vem preenchendo uma lacuna ainda muito inexistente, né, aqui no budismo brasileiro, no sentido de nós trazermos também um pouco do universo da vida intelectual do próprio budismo, né, que é uma tradição extremamente rica e extremamente pouco conhecida aqui entre nós no Brasil. Então, eu gostaria de saudar mais esse trabalho aqui do professor Joaquim Monteiro e também colocar que nós contamos também e necessitamos do apoio de todas as pessoas interessadas nestas questões aí relativas ao pensamento budista e à cultura budista aqui no Instituto, né? Então, eu passo a palavra aqui para o professor Monteiro para dar início ao seu trabalho de hoje, né? E dizer também que, para mim, é um motivo de grande satisfação, né, contar com toda a presença de vocês e a participação de vocês aqui nesse curso, mais esse curso aqui, esse trabalho do professor Joaquim. Muito obrigado a todos, né, e também uma boa palestra de hoje. Bom, muito obrigado, Celso, pelas apresentações. Bom, boa noite, bom final de tarde para todas e para todos. Então, vamos procurar introduzir a atividade de hoje. Bom, hoje eu vou evitar ser muito prolixo, coisa que eu raramente consigo. Vou procurar colocar só os pontos assim mais básicos, mais fundamentais que estão em pauta hoje. Mas eu gostaria de dizer, Nick, o tópico hoje ele é a questão, quer dizer, do pensamento budista indiano no Brasil. A relação do pensamento budista indiano com o nosso contexto do budismo brasileiro e da sociedade brasileira. Esse é que é o tópico central assim, da apresentação de hoje. Bom, primeiro tópico que eu gostaria de colocar, uma coisa que eu gostaria que vocês prestassem mais atenção, é a questão do porquê se falar da filosofia do budismo indiano no nosso atual contexto brasileiro. Bom, aí, né? Essa questão necessariamente me evoca uma série de memórias históricas, porque eu acredito, né, que eu, pelo menos, eu já vivi dois momentos históricos completamente distintos na história do budismo brasileiro. Às vezes eu tenho a sensação, tenho pelo menos a intuição, o sentimento de que nós estamos adentrando em um terceiro momento dessa história. Bom, primeiro ponto que eu gostaria de destacar é a importância, o sentido da relação entre o budismo, tal ele vem sendo praticado, estudado dentro das sanghas budistas. E aí, falando das sanghas no sentido mais amplo possível, incluindo as sanghas do Zen, do Theravada, do budismo da Terra Pura, do budismo tibetano. E a tradição filosófica e intelectual do budismo indiano. Quer dizer, o que isso teria a ver? Bom, junto com isso, eu gostaria de colocar uma segunda junção que também tem uma importância central, fundamental,
que seria a importância para os próximos desenvolvimentos do budismo brasileiro, desse encontro, desse diálogo entre, quer dizer, o budismo que é desenvolvido a partir das sanghas e os estudos acadêmicos do budismo, ou seja, os estudos budistas conforme eles têm sido desenvolvidos no contexto da academia brasileira. Bom, essa interação é um ponto particularmente importante e que eu gostaria de frisar assim, com uma certa ênfase. Bom, pensando um pouco nesses termos históricos, eu me lembro, primeiro momento assim, da história brasileira em que eu me relacionei com as sanghas budistas ou com a prática budista, foi por volta assim, do final da década de 70, mas principalmente a primeira metade da década de 80 do século XX, que era um momento em que as próprias sanghas eram extremamente pequenas, pelo menos as sanghas dos brasileiros, dos praticantes brasileiros, sem ascendência oriental. E eu me lembro, não sem uma certa saudade, que o único lugar no Brasil onde se podia trabalhar alguma coisa do budismo na academia era o Departamento de História e o Departamento de Pós-Graduação em História da USP. Isso, eu acredito que todos já tenham deduzido, em função da presença, infelizmente, já falecido, ano passado, professor Ricardo Mário Gonçalves, que ele foi assim o grande pioneiro dos estudos budistas no contexto da academia brasileira, mesmo que os seus estudos, os estudos por ele promovidos, tenham sido dominantemente, quer dizer, na área da história. Bom, aí existe uma longa história, uma longa narrativa a ser contada. Em 1985, eu sigo para o Japão, alimentando aquela fantasia de ficar 1 ou 2 anos e retornar ao Brasil. Bom, circunstâncias assim completamente imprevistas romperam com esse meu planejamento. Então, eu acabei ficando 18 anos no Japão, realizando uma pós-graduação, tanto mestrado, doutorado na área dos estudos do budismo chinês. E ainda engatei mais 2 anos como professor numa universidade no sul de Taiwan. Aí, quando eu retorno ao Brasil, eu percebi que o budismo brasileiro já era outra coisa, que nós já estávamos em um momento histórico assim completamente diferente. Ou seja, as sanghas tinham crescido bastante, ou seja, comparado com outras tradições. Possivelmente o budismo brasileiro ainda seja muito pequeno, ainda seja muito diminuto. Mas quando ele é comparado consigo mesmo, ele teve, nos anos 90, no início do século XX também, um crescimento que nós poderíamos chamar de exponencial, quando ele é comparado com ele mesmo. Agora, não foi apenas o problema desse crescimento das sanghas. Uma surpresa muito grata para mim é que, por volta de 2010, eu não sabia o que fazer com o budismo na academia brasileira, estava me sentindo completamente perdido. Aí um grande amigo meu, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, o professor Dilip Rondon, ele me convidou para participar de um simpósio sobre o pensamento de Nagarjuna, um estudo sobre o pensamento de Nagarjuna, lá na Universidade Federal Fluminense, na UF. Eu fui participar com uma alegria muito grande. E eu fiquei absolutamente espantado, porque a presença de especialistas brasileiros capazes de trabalhar os textos da filosofia budista em sânscrito, em tibetano, em diversas línguas, pessoas que vinham desenvolvendo uma pesquisa assim, bastante séria, bastante consistente, foi uma coisa assim, que realmente me animou muito, por um lado, mas também me espantou, que eu não tinha ideia de que tudo isso poderia ter se desenvolvido no Brasil em um prazo de tempo assim tão limitado. Bom, foi um momento, assim, uma experiência extremamente grata, que formatou, por assim dizer, uma parte considerável dessa minha caminhada a partir daí. Bom, um ponto que eu gostaria de destacar
E esse ponto realmente ele tem uma importância muito grande. O desenvolvimento paralelo do budismo nas sanghas e na academia nem sempre ele se deu de uma forma assim, muito harmoniosa. Eu não me lembro exatamente que ano foi. Não sei se foi na USP, em algum daqueles encontros sobre filosofia oriental. Eu me lembro que um estudante ele tinha terminado de fazer uma apresentação acadêmica sobre o Sutra do Coração. Aí, de repente, uma moça ligada a alguma das sanghas do budismo tibetano em São Paulo fez uma interlocução absolutamente indignada, de que aquilo era uma verdadeira profanação do budismo. Você abordar o Sutra do Coração como objeto de uma pesquisa acadêmica, aquilo era uma coisa absolutamente inadmissível. Mas, embora essas resistências tenham aparecido aqui e também seja difícil dizer que elas tenham desaparecido, tem ocorrido indiscutivelmente toda uma tendência de aproximação. Quer dizer, entre o budismo que é desenvolvido nas sanghas e o budismo que decorre da pesquisa acadêmica. Eu, inclusive, gostaria de dizer que eu tive uma alegria muito grande por esses dias. Que um trabalho que eu já vinha desenvolvendo com um grupo de amigos a respeito da discussão sobre as traduções do budismo no Brasil, ele foi publicado como um artigo coletivo pela professora Luciana Marques, do Departamento de Educação da URGS. Inclusive, eu já disponibilizei o artigo. E esse artigo ele é extremamente importante por uma série de razões, mas talvez a principal delas é que ele já se mostra um primeiro fruto desse diálogo entre o budismo das sanghas e o budismo da academia. Bom, agora se coloca a segunda questão. Realmente, nós podemos dizer que, em termos factuais, já começa a se desdobrar um diálogo entre essas duas áreas do envolvimento com o budismo no Brasil. Mas a primeira questão que eu gostaria de situar é a seguinte: que sentido faz tudo isso? Qual seria a razão que tornaria tão importante esse estudo do budismo acadêmico e a sua relação com a prática budista nas sanghas? Bom, não é uma coisa muito boa citar um artigo ou um autor que nós ainda não lemos, mas é interessante. Eu já vi referências de um artigo do Trongsak Chögyam Rinpoche, em que ele colocava que agora, no século XXI, os estudos budistas acadêmicos, os estudos acadêmicos do budismo, eles se tornarão indispensáveis e fundamentais em termos do desenvolvimento da prática budista no século XXI. Eu gostaria que alguém capturasse esse artigo nas redes, que a gente pudesse lê-lo e discuti-lo assim, com mais detalhe. Mas, embora eu não tenha lido o artigo, eu não tenho uma ideia muito clara do seu teor, eu gostaria de declarar aqui que eu concordo plenamente com esse ponto de vista. Quer dizer, eu alimento o sentimento realmente de que os estudos acadêmicos do budismo, muito longe de serem alguma coisa assim puramente ornamental em termos da compreensão do budismo ou da prática budista, eles devem se mostrar como alguma coisa muito fundamental no desenvolvimento, quer dizer, não só do pensamento, mas mesmo da prática budista, agora no século XXI. Então, esse é um primeiro problema que eu acredito que eu já tenha conseguido clarear, pelo menos minimamente. Vamos adentrar, então, agora no segundo problema importante. Por que falar de budismo indiano no Brasil? Qual é a importância de falar do budismo indiano no nosso contexto do budismo brasileiro? Bom, nós sabemos que, dentre as diversas tradições já existentes do budismo, a relação com o budismo indiano admite matizes assim, completamente diversos. Então, por exemplo, o budismo chinês, como ele depende de um longo processo de traduções.
em que a própria compreensão do budismo foi adquirindo características fortemente chinesas. Zhongguo de Sada Fodiao, o budismo com características chinesas. Bom, então, né, nós podemos dizer que no budismo chinês, mesmo que exista um pano de fundo extremamente forte do budismo indiano, a relação com o budismo indiano é relativamente distante. Isso não ocorre, por exemplo, com o budismo tibetano. Ele é não só, quer dizer, as traduções diretas do sânscrito são fundamentais na própria tradição budista tibetana, como também o estilo das argumentações, o estilo filosófico, quer dizer, do budismo tibetano, ele apresenta uma relação muito mais íntima, muito mais próxima com a tradição budista indiana do que é o caso, por exemplo, do budismo chinês. Então, tem essas diferenças de nuances. Mas hoje, eu gostaria de frisar só 2 pontos a respeito da importância desse enraizamento da tradição filosófica do budismo indiano no nosso contexto brasileiro. Primeiro ponto é mais ou menos óbvio, é apenas uma reiteração de alguma coisa que eu sei que todo mundo aqui já sabe. Ou seja, a tradição do budismo indiano é a mais antiga de toda a história do budismo. E, ao mesmo tempo, ela se constitui como a base de todas as modalidades de budismo existentes no mundo. Ou seja, não existe nenhum budismo no mundo que não tenha, em maior ou menor grau, de uma forma mais próxima ou mais distante, uma relação, quer dizer, com a tradição budista indiana. Então, esse é o primeiro ponto, que eu acho que é até desnecessário citar, que é uma posição, é uma asserção assim, quase que de senso comum. Agora, existe um segundo ponto, e esse segundo ponto, sim, eu pretendo frisar de uma forma um tanto ou quanto contundente, é que o budismo indiano ele possui uma característica filosófica, ou seja, ele é extremamente filosófico nas suas articulações. E a filosofia do budismo indiano admite um nível de rigor analítico, raramente visto em tradições budistas posteriores. Ou seja, quando nós nos colocamos, por exemplo, a questão de articular o pensamento budista no mundo contemporâneo, de pensar os desafios da sociedade contemporânea a partir de uma perspectiva budista, então, necessariamente, esse rigor lógico, filosófico do pensamento budista indiano, da filosofia budista indiana, se torna um fator assim, de extrema importância. Então, esse é o primeiro ponto, é o segundo ponto que eu gostaria de destacar, e que vai ser, num certo sentido, o ponto de partida dessa minha apresentação de hoje. Aí, eu gostaria de tocar em um ponto bastante concreto, ou seja, fazer um rápido comentário a respeito de 2 obras budistas que foram publicadas aqui no Brasil a partir do início do ano passado. E essas obras elas são importantes, porque todas as 2 são obras que apresentam uma perspectiva metodológica nos estudos budistas, ou seja, uma perspectiva que tem sua origem na academia, mas que apresenta um valor muito grande no momento que esses estudos acadêmicos forem trazidos para dentro das discussões das sangas. Bom, o primeiro livro é a minha obra, As Bases Filosóficas do Budismo Chinês, publicada em janeiro de 2021. Bom, essa obra, embora ela seja uma obra de estudos do budismo chinês, da tradição filosófica do budismo chinês, ela tem uma perspectiva metodológica, né, que não está limitada ao budismo chinês. Ou seja, os elementos mais básicos da metodologia que eu apresento logo na introdução, nas considerações metodológicas, essas perspectivas, esses pressupostos, são perfeitamente válidos no caso do estudo do budismo indiano também. Bom, segundo,
é uma obra, né, de um professor, amigo nosso, uma pessoa que tem contribuído imensamente, diria mesmo de uma forma decisiva, para o desenvolvimento, quer dizer, dos estudos budistas no Brasil, que é a obra Filosofia do Budismo Indiano, do professor Giuseppe Ferrara, que é uma obra que foi publicada, se eu não me engano, no final do ano passado. Bom, essa obra, embora ela seja escrita em um estilo assim bastante coloquial, né, de uma leitura bastante fácil, ela também apresenta uma perspectiva metodológica bastante clara em termos do estudo do budismo indiano. Então, o que eu gostaria de ressaltar, então, a partir daí, são duas coisas. Quer dizer, primeiro, essas duas obras elas já apontam para a formulação e para a discussão daquilo que seria a perspectiva metodológica dos estudos budistas brasileiros. A gente já pode dizer, então, que já existe uma articulação dos estudos budistas na academia brasileira que pode potencialmente ser importante, quer dizer, para a própria prática das... Só atendendo aqui uma solicitação, o meu livro é As Bases Filosóficas do Budismo Chinês. O livro do professor Giuseppe é A Filosofia do Budismo Indiano. Bom, então, o que eu gostaria de ressaltar em seguida é que, ao mesmo tempo que essas duas obras elas apresentam a articulação de uma perspectiva metodológica dentro dos estudos brasileiros, ao mesmo tempo, existe um contraste muito contundente entre essas duas perspectivas. Ou seja, o professor Giuseppe e eu nos fundamentamos em pontos de vista bastante distintos, quiçá mesmo conflitantes. E aí é que eu sinto que isso já aponta para uma certa maturidade dos nossos estudos budistas, porque nós já rompemos com aquele tédio de todo mundo pensar a mesma coisa e já estamos nos abrindo para discussões, para debates de fundo. Bom, então, hoje, evidentemente que eu não tenho a pretensão absurda de esgotar a explanação, né, da perspectiva metodológica dessas duas obras, de apontar, quer dizer, de uma forma assim, mais completa para os contrastes que existentes entre elas. Mas eu acredito, né, eu tenho uma confiança muito grande, que como é precisamente o contraste muito contundente entre as nossas perspectivas, que pode enriquecer a tarefa dos estudos budistas no Brasil, então eu pretendo desenvolver uma breve exposição, uma breve explanação do ponto de vista de cada uma dessas obras e abrir caminho para esse debate. Quer dizer, hoje, eu não pretendo fazer afirmações muito conclusivas. Eu só pretendo apontar, primeiro, uma descrição dos dois pontos de vista, procurar situar onde que se dá o contraste ou mesmo o conflito entre eles, e colocar estas como sendo as questões que estão precisando ser mais pensadas realmente no contexto desse nosso budismo brasileiro. Bom, vamos, então, em frente. Primeira coisa, eu vou fazer agora uma rápida exposição, quer dizer, do ponto de vista metodológico dessa minha obra, quer dizer, as bases filosóficas do budismo chinês. Bom, a primeira parte da minha exposição vai ser uma coisa quase que só descritiva, mas eu gostaria que vocês prestassem mais atenção na segunda parte, porque essa, sim, vai colocar questões que me parecem possuir um caráter assim, mais fundamental e que podem ser muito mais produtivas no processo do nosso estudo, da nossa discussão, do nosso debate. Mas, né, antes eu gostaria só de fazer uma breve observação. Eu não sei até que ponto eu vou conseguir me fazer entender hoje, porque a natureza da questão é extremamente complexa, mas mesmo que a gente não consiga se fazer entender de uma forma satisfatória, sempre é importante a gente apontar para aquilo que são as questões mais básicas, assim, mais fundamentais. Então, eu gostaria
de dizer o seguinte: hoje em dia, nós temos uma área chamada estudos budistas a nível mundial, né? Em japonês, Bukkyo-gaku Kenkyu, em chinês, quer dizer, Foxie Yanzhou, em inglês, geralmente, Buddhist Studies. Ou seja, no Japão, em Taiwan, na China, na Rússia, nos países ocidentais, nós temos toda uma tradição de estudos budistas que é altamente respeitada em termos acadêmicos, pelo seu rigor, pela sua forma de procedimento. Agora, num certo sentido, como todas essas tradições são fortemente marcadas por aquela abordagem moderna, muito centrada, né, na análise histórica e filológica dos textos, então a gente pode até dizer que no Japão, em Taiwan, na China, na Rússia, nos países ocidentais, você teria pequenas diferenças de ênfase ou de estilo, mas, em termos dessa metodologia, a gente percebe que existe não uma uniformidade, mas uma semelhança fundamental no processo das abordagens. Em que pese essa semelhança? Às vezes, quando eu paro para refletir, por exemplo, sobre algumas diferenças fundamentais, né, pelo menos entre aquilo que existe de melhor nos estudos budistas japoneses e aquilo que seria a regra nos estudos budistas ditos ocidentais, eu noto que existe uma diferença de pano de fundo, que ela pode exercer uma influência assim, muito grande. Ou seja, eu queria dizer aqui que, no caso japonês, mesmo esses estudos modernos, eles pressupõem, quer dizer, 1.500 anos de uma história do budismo do Japão, e que essa história não é pura e simplesmente uma história do pensamento. É uma história que está ligada, né, a uma série de questões, quer dizer, da forma de ser concreta da sociedade japonesa, e que ela acaba colocando, né, por exemplo, né, algumas questões que raramente aparecem de uma forma muito concreta nos estudos budistas ocidentais. Bom, eu gostaria de me referir aqui principalmente a questões de natureza ética e política, que, no contexto japonês, devido ao seu pano de fundo histórico, em muitos momentos se tornam absolutamente incontornáveis. Quer dizer, então, por exemplo, por que se discutir se o pensamento budista, se ele tem um ponto de vista claro ou não? Ou, por exemplo, por que os estudos budistas eles devem ser críticos em relação às perspectivas pós-modernas ou relativistas, por exemplo? Tudo isso são questões que aparecem com uma certa força no universo dos estudos budistas japoneses e que eu, pelo menos, tenho a impressão que elas não têm, quer dizer, esse nível de severidade, pelo menos no mainstream dos assim chamados estudos budistas ocidentais. Bom, eu estou só colocando isso como um ponto de partida, mas que eu acho que é muito fundamental, inclusive, para entender o caráter da minha própria metodologia. Bom, então, vamos entrar aqui de leve no conteúdo da minha metodologia de estudos budistas. Eu vou resumir esse conteúdo em 2 pontos. Primeiro, eu vou fazer reiterar a consideração que eu já desenvolvi a respeito de 3 modalidades de estudos budistas que já aparecem com bastante detalhe na introdução metodológica do meu livro. Eu diria o seguinte: no Japão, pelo menos, quando nós falamos, quer dizer, de estudos budistas na academia, estudos que correspondem à disciplina chamada Bukkyo-gaku, estudos budistas, tradicionalmente, na academia japonesa, existem 2 abordagens dominantes. A primeira abordagem seria aquela abordagem que nós poderíamos chamar de confessional, que em japonês é o Shugaku, a doutrina tradicional de cada escola. Então, existiriam, por exemplo, estudos ligados à compreensão tradicional do Sotoshu, do Shinshu, de cada uma dessas tradições budistas japonesas.
Eu não acho que essa forma de estudo confessional, desculpe, que ele seja apenas uma herança medieval que já perdeu o sentido. Se nós formos adentrar na literatura desses estudos, nós vamos certamente encontrar muitas reflexões que ainda hoje são perfeitamente válidas. Mas no decorrer do meu percurso do budismo no Japão, dos estudos budistas no Japão, eu senti, a partir de um determinado momento, que essa era uma perspectiva que eu não poderia adotar. E eu vou explicar o porquê. Dentro desses estudos ditos confessionais ou tradicionais, existe uma tendência muito forte a absolutizar o pensamento do patriarca fundador. Então, por exemplo, se o patriarca fundador ele teve mudanças de pensamento no decorrer da sua vida, se existem contradições lógicas no interior do seu pensamento, nada disso é abordado. O que me parece, quer dizer, um tipo de metodologia que, num certo sentido, esteriliza o pensamento do próprio patriarca fundador. Então, esse é um tipo é uma postura de estudo que, por mais que eu possa respeitar, ou seja, eu posso respeitar, mas não adotar. Segundo ponto é que, embora, por exemplo, eu me lembro aí, por exemplo, da doutrina tradicional do Rompa Ronganji, escolas, por exemplo, como a escola Sekisen, lá de Hiroshima. E, embora certas escolas desses estudos tradicionais ou confessionais possuíssem, de tempos em tempos, perspectivas mais críticas, bastante aguçadas em relação à sociedade, via de regra, essa forma de compreensão tradicional, ela não conseguia colocar a sociedade como um tópico explícito. O que torna essa forma de reflexão muito pouco produtiva num contexto contemporâneo, que, como eu já coloquei anteriormente, apresenta questões de natureza ética e política que não são contornáveis, pelo menos na minha opinião. Então, por assim dizer, né, a minha posição em relação aos estudos confessionais ou tradicionais é uma posição assim, quase que um divórcio amigável. Eu respeito a posição, eu reconheço o seu valor histórico, mas eu não tenho condição de adotá-la como meu ponto de vista. Bom, segundo ponto de vista, é aquilo que nós poderíamos chamar Bom, vou colocar entre aspas, porque evidentemente o conteúdo não é tão simples assim. Aqueles estudos objetivos acadêmicos, que muitas vezes nós chamamos de estudos de natureza positivista, que são os estudos assim que estruturam a forma da compreensão acadêmica moderna do budismo. Bom, esses estudos, eles têm origem ocidental, quer dizer, eles têm suas origens na descoberta do sânscrito, do Pali, das línguas orientais pelos orientalistas europeus nos séculos XVIII e XIX. Ou seja, é uma metodologia que tem sua origem na modernidade ocidental, mas que os japoneses incorporaram a partir do final do século XIX e que eles conseguiram desenvolver um nível assim, de sofisticação bastante elevado, em que pesa a suposta origem ocidental desses estudos. Bom, o que eu posso dizer? Certamente, se nós queremos estudar o budismo a sério, agora no século XXI, é absolutamente impensável que se possa ignorar, por exemplo, toda a perspectiva histórica e filológica que está presente nessa abordagem. Ou seja, se nós não quisermos ser obscurantistas, ou usando um termo assim mais na moda, uma espécie de negacionistas teóricos, nós não temos como recusar a importância que tem esses instrumentais linguísticos, filológicos e históricos que a moderna pesquisa budista emprega. Nesse sentido, eu não tenho absolutamente crítica alguma. Mas existe alguma coisa também nessa metodologia que me leva a recusá-la de uma maneira essencial. Qual é a questão? Na verdade, tem várias. Mas aí é um ponto
onde essas questões éticas e políticas, né, que estão presentes na modernidade japonesa, elas se impõem diante de qualquer pretensão, quer dizer, de neutralidade ou de objetividade dos estudos acadêmicos. Essa metodologia dita moderna, ela lembra um pouco aquelas coisas que o Max Weber escreveu sobre a neutralidade axiológica. Ela tem a pretensão de ser uma abordagem objetiva, neutra, sem julgamentos de valor e sem posicionamentos, por exemplo, ideológicos ou políticos. Ela trata aquilo que é objetivo. Bom, o grande problema é que, quando eu paro para pensar em todas essas questões éticas e políticas que são completamente incontornáveis no contexto do pensamento budista japonês moderno, primeiro, essa pretensão de neutralidade, objetividade, ela cai completamente por terra. Bom, e aí, existe um segundo problema, é que essas metodologias, por exemplo, elas são capazes de explicar, vamos supor, mostrar que um determinado tratado de Abhidharma se ele desenvolve na Caxemira em tal e tal século, tendo tal e tal estrutura linguística ou temática. Isso ele consegue esclarecer com uma precisão assim, impressionante. Ou, por exemplo, ele pode explicar que o Sutra do Nirvana, do Mahayana, ele surge em tal e tal região da Índia, sob tal e tal circunstância. Esse tipo de estudos são extremamente precisos e eu não tenho nenhuma objeção a essa forma de proceder. Agora, quando se coloca a questão filosófica do budismo, por exemplo, será que esse tratado do Abhidharma Savastivada e o Sutra do Nirvana estão dizendo a mesma coisa? Supondo que eles tenham um conflito entre si, e esse conflito não tenha consequências muito óbvias, ele só pode ser pensado filosoficamente. Então, como é que se decidem essas questões propriamente filosóficas ou normativas do pensamento budista? Quando você entra nessas questões, todas essas abordagens históricas e filológicas se mostram completamente impotentes e incapazes não só de responder, mas até mesmo de formular as questões. Então, em função, embora eu preserve os métodos de análise histórica, filológica, linguística, em função dessa absurda pretensão de neutralidade e da incapacidade de formular as questões filosóficas do próprio budismo, eu sou obrigado a romper com essa metodologia dos chamados estudos budistas modernos. Aí, é que eu vou propor a minha própria metodologia, que ela não é idêntica ao Hirambukyo, ao budismo crítico japonês, mas ela se inspira essencialmente nele. Ela tem no budismo crítico seu pano de fundo irrecusável. A minha postura basicamente seria a seguinte: primeiro, certamente essas abordagens históricas e filológicas modernas são indispensáveis. Isso tem que ser empregado nos estudos budistas de qualquer maneira, senão os estudos budistas viram uma bobagem. Mas o primeiro aspecto da minha abordagem metodológica é que é impossível pensar em neutralidade axiológica. Todo estudo budista, de uma forma ou de outra, ele representa uma posição face à sociedade, um posicionamento diante dos dilemas éticos e políticos de uma determinada sociedade. Então, a pretensão de neutralidade é completamente negada. E a explicitação clara do ponto de vista dos estudos budistas nesse contexto é meu primeiro pressuposto. Segundo pressuposto, só existe, a meu ver, uma forma de superar essa abordagem mais descritiva dos estudos budistas modernos, que é a articulação estritamente filosófica dos tópicos do pensamento budista. E aí, acredito eu, que o enfrentamento com a filosofia ocidental adquire aí uma importância bastante central. Ou seja, falando de um tópico, né, que faz os japoneses tremerem um pouco nas bases, eu acho completa perda de tempo você tentar fazer uma interpretação heideggeriana do budismo. O que precisa ser feito é um enfrentamento budista com a filosofia heideggeriana, que é uma coisa completamente diversa. Bom, então, resumindo de uma forma muito limitada,
essas minhas considerações metodológicas, eu vou entrar, então, agora na segunda parte da minha exposição, que é a mais importante de todas. Como nós devemos entender a literatura budista ou o pensamento budista? Bom, primeiro ponto, eu confesso que só ficou bastante claro para mim nos últimos tempos. É uma ruptura com aquela perspectiva ingênua de que a totalidade da literatura budista existente, sejam os ágamas ou os nikayas do chamado budismo primitivo, que de primitivo não tem nada, seja a literatura do Mahayana, ela implica necessariamente no resultado de um longo processo histórico de desenvolvimento de um pensamento. Ela não pode, em hipótese alguma, ser entendida como as interlocuções de um indivíduo histórico. Esse é um primeiro ponto. Bom, se vocês lerem o capítulo do meu livro sobre os modernos estudos budistas japoneses, uma coisa que a gente pode colocar com toda clareza, por exemplo, a ideia da pratitya samutpada, ou da originação dependente da literatura budista. Se nós formos analisar pura e simplesmente em termos da antiguidade dos materiais, nos materiais mais antigos, é muito mais fácil você encontrar fórmulas de 7 elos ou de 9 elos do que a famosa fórmula dos 12 elos. Bom, pelo que dizem os estudiosos japoneses mais competentes, aquela famosa fórmula dos 12 elos da originação dependente, ela é relativamente tardia. Bom, por que, então, que a escolástica do Abhidharma, ela quase não fala das fórmulas mais antigas ou mais arcaicas, de 7 ou 9 elos? Por que ela quase toda é centrada na fórmula dos 12 elos? Por uma razão que não é factual. Porque nós não podemos pegar a literatura budista como sendo um relato factual das interlocuções de um indivíduo histórico determinado, que alguns gostam de chamar de o Buda histórico. Mas nós temos aí, essencialmente, o desenvolvimento da história de um pensamento. Ou seja, toda discussão sobre o que o Buda teria dito factualmente ou não me parece completamente uma perda de tempo. O que nós temos diante de nós é todo o desenvolvimento histórico de um pensamento que aparece primeiro na literatura do budismo dito primitivo e, posteriormente, nos diversos desenvolvimentos do pensamento do Mahayana. Bom, uma brincadeira aqui com vocês. Nos últimos 4 meses, eu passei por uma revolução na minha vida cotidiana. Eu aprendi a usar o WhatsApp, isso que eu já sabia, o YouTube no celular. Com acesso ao YouTube no celular, né, hoje em dia, eu tenho acesso a praticamente tudo que está acontecendo na China e em Taiwan. Isso, para mim, é uma coisa maravilhosa. Porque desculpem os meus preconceitos, cada dia que passa, eu levo o Ocidente menos a sério. Eu estou brincando. As minhas brincadeiras sempre sejam sérias. Eu estou achando uma coisa muito curiosa. A quantidade de vídeos no YouTube de Taiwan, com debates ferozes sobre aquela questão, né, se o Mahayana é ou não é ensinamento do Buda. Alguns monges do Theravada, né, fazem uns vídeos no YouTube descendo o cacete do Mahayana, dizendo que ele não tem nada a ver com o budismo, que o Buda não ensinou nada daquilo. Aí aparecem uns outros tantos vídeos defendendo o Mahayana. Mas isso, para mim, eu vou ser franco, eu acho isso uma ilustre perda de tempo, por uma razão muito simples. Certamente, nós pensamos as interlocuções do Buda a um nível estritamente factual. Então, se torna um problema, que a literatura mais antiga foi o Buda que disse, o Mahayana, o Buda não disse. Agora, se nós pensamos em termos do desenvolvimento histórico de um pensamento, então nós não temos nenhuma necessidade de dizer que a literatura mais antiga é a única representante legítima do pensamento budista, nem de negar o sentido dos desenvolvimentos posteriores do Mahayana. O que importa no caso do Mahayana é se esses desenvolvimentos são rigorosos ou não, se eles são consistentes ou não, se eles são uma expressão rigorosa ou não de um determinado pensamento.
Agora, se eles são expressão factual do ensinamento, das interlocuções do Buda histórico, isso, para mim, é uma questão completamente sem sentido. Ou seja, chegando ao final da minha exposição metodológica. Então, a meu ver, e esse é um ponto, que para mim é muito caro, a discussão sobre o conteúdo do pensamento budista, seja em termos, por exemplo, do seu rigor lógico, da sua consistência filosófica, seja em termos assim da sua eficácia soteriológica, da capacidade que esse ensinamento tem de nos fazer tomar consciência do sofrimento da existência, de transcender, de superar esse sofrimento, tudo isso são questões estritamente filosóficas, que nada tem a ver com a descrição factual daquilo que supostamente o Buda disse ou não disse. E esse é um ponto que eu pretendo defender com muita ênfase. Bom, daí, aquilo que muitas vezes se fala, por exemplo, que no próprio Cânon Pali, ou nos equivalentes chineses, das traduções chinesas, dos equivalentes do Cânon Pali em outras tradições, que aparecem diversos pontos de vista distintos. Certamente aparecem. Esse é um estudo que eu já fiz até um determinado ponto, que eu gostaria de retomar eventualmente. Mas esses contrastes de pensamento que aparecem, inclusive na literatura mais antiga, eles não têm nada a ver com uma descrição puramente factual daquilo que o Buda teria dito. Isso são rigorosamente questões de pensamento. Bom, só para fechar essa descrição da minha perspectiva metodológica, eu gostaria de dizer o seguinte: essa é uma razão básica, porque eu considero, quer dizer, que o pensamento do Abhidharma budista, e principalmente do Abhidharma Sarvastivada, ele é o cerne mais importante da filosofia budista. Quer dizer, ele consegue exercer a sua função enquanto pensamento em um nível que, por exemplo, nem os Pudgalavadins, eu vou falar deles daqui a pouco, nem, por exemplo, a escola Madhyamaka do budismo Mahayana consegue. Quer dizer, existe aí, então, uma questão que é essencialmente filosófica, e eu penso a própria maneira como a escola Sarvastivada articula as duas linguagens, ou as duas verdades, a maneira como ela rompe com o senso comum, através de uma visão extremamente rigorosa da teoria dos dharmas. Isso, para mim, aponta para uma centralidade dessa escola, em termos da radicalidade, do rigor da sua posição filosófica, e não de uma suposta derivação das asserções, como é que se diria, vagamente definidas como interlocuções do Buda histórico. Bom, dito isso, eu pretendo desenvolver uma breve consideração sobre a perspectiva metodológica do professor Giuseppe Ferraro, mas com uma ênfase muito grande nos aspectos em que ela difere de uma maneira muito contundente da minha perspectiva que eu acabei de expor. Então, vamos falar um pouco desse livro, A Filosofia do Budismo Indiano. Bom, essa obra ela é excelente, ela é escrita em uma linguagem assim, quase coloquial, ou seja, mesmo pessoas que não tenham conhecimento especializado dos estudos budistas podem lê-la assim, sem um grande desconforto. Bom, o professor Giuseppe ele tem dado assim, uma imensa contribuição para o aprofundamento, para desenvolvimento do caráter rigoroso dos estudos budistas aqui no Brasil. É uma coisa que, para mim, é extremamente preciosa. Mas eu vou procurar descrever aqui os pontos principais da sua abordagem e apresentar aqui, procurar apresentar da forma mais clara possível aonde, porque existe, sim, um contraste muito contundente entre as nossas abordagens. Bom, vamos procurar fazer isso. Bom, a obra do professor Giuseppe, em que pesa seu caráter mais coloquial, ela tem uma abrangência muito grande, que ela trabalha desde os estratos mais antigos do pensamento budista, passando pelos Pudgalavadins, pelo Abhidharma, Sarvastivada, Theravada,
Depois chega no Mahayana, fala da escola Madhyamaka, fala da escola do Tathagata Garbha, da escola Yogacara. Quer dizer, a obra tem uma amplitude muito grande, que, no meu caso, como eu sempre sou preso em tópicos, eu teria uma dificuldade imensa de escrever alguma coisa dessa natureza. Mas, com toda essa amplitude, eu acho que o essencial do que ele tem a dizer pode ser resumido em 2 pontos centrais, em 2 pontos fundamentais. Primeiro ponto, ele vai se referir a uma série de estudos budistas na Academia Ocidental. Aí me vem à mente, principalmente, a figura do Richard Gombrich, que é um grande estudioso budista lá na Inglaterra. Eu tenho esse grande amigo meu, Dilip London, ele encontrou com ele, quer dizer, um simpósio na Inglaterra, coisa de alguns anos atrás. Bom, o Richard Gombrich, ele é visto na Academia Budista Ocidental como uma das figuras mais competentes, mais respeitadas. Inclusive, ele foi professor de alguém que foi uma espécie de junto comigo, um discípulo irmão do professor Noriaki Hakamaya, da Universidade de Komasal, que é o professor Paul Griffiths, que é outra pessoa por quem eu tenho um respeito muito profundo. Bom, aí fica bastante claro que todas as pessoas que eu tenho um respeito muito profundo são pessoas com quem eu apresento contrastes muito contundentes de pensamento. Mas não é isso que importa. Vamos ver o seguinte. Qual seria o ponto de vista a respeito da literatura budista, principalmente da literatura budista mais antiga, que é apresentado por diversos desses autores ocidentais, mas principalmente pelo professor Richard Gombrich? Eu confesso para vocês, quando eu li o livro, eu conhecia, quer dizer, alguma coisa sobre o pensamento do Gombrich, sobre a influência que ele exerceu e exerce em diversas áreas dos estudos budistas ocidentais. Mas eu confesso para vocês, né, que eu fiquei um pouco espantado, no sentido de que, ao que parece, ele defende. Isso depois eu agradecerei se o professor José puder me explicar com mais detalhe, que os textos do Cânon Pali, os seus equivalentes em tradução chinesa, seriam, sim, derivados diretamente de uma figura supostamente chamada Buda histórico. Eu confesso que, para mim, isso foi um pouco difícil de entender, continua sendo difícil de entender. Ou seja, por que determinados estudos budistas, que têm pretensões de rigor histórico e filológico, conseguem pensar toda aquela literatura que se desenvolveu de uma forma extremamente complexa durante muitos séculos, como consistindo nas interlocuções de um determinado indivíduo histórico. Bom, isso, para mim, eu confesso, é absolutamente incompreensível. Eu até fico com vontade de consultar o professor Giuseppe com mais detalhe sobre em que sentido que o professor Gombrich defende esse ponto de vista. Mas, pelo menos, se nós formos entender, ou como é que se diz, o que o professor Giuseppe escreveu a respeito, parece bastante claro que se coloca uma relação quase que factual entre o conteúdo do Cânon Pali e as interlocuções de um indivíduo histórico determinado, que seria o Buda histórico ou o Sakyamuni histórico. Confesso que isso, para mim, é incompreensível. Mas vamos para o segundo ponto, que é tanto mais importante. Segundo ponto, o professor Giuseppe vai colocar, mas que é o ponto de vista pessoal dele, mas que é respaldado pelos estudos de diversos autores ocidentais, é que certamente existem contrastes de pensamento no Cânon Pali ou nessa literatura budista mais antiga. E o professor Giuseppe, ele vai defender que existem pelo menos 3 linhas dominantes nessa compreensão. A primeira, que ele vai chamar o ponto de vista do ser ou da existência, vão ser os Pudgalavadins. Ou seja, que teria existido no budismo, não sei a partir de que momento histórico,
uma perspectiva, né, que recusava o anátema, entendido a recusa do átman no sentido rigoroso do termo. Ou seja, que seria necessário pensar um tipo de continuidade pessoal, mesmo que ela não fosse substancial, e que, inclusive, né, sem pressupor essa continuidade, não existiria como pensar, né, por exemplo, na continuidade kármica ou na responsabilidade kármica pelos nossos atos. Bom, eu não sei que sentido faz as leituras do professor Gombrich de atribuir um ponto de vista próximo a esse, ao Buda histórico, ao Buda Sakyamuni. Mas, certamente, tem uma dificuldade grande de se avaliar filosoficamente esse ponto de vista. Por que razão? Certamente, nós temos em obras dos adversários dos Pudgalavadins, como o Abhidharmakosha do Vasubandhu, no seu 9º e último capítulo, ou diversos capítulos do Satyasiddhishastra de Harivarma. Nós temos críticas bastante detalhadas, bastante aguçadas em relação aos conceitos de Pudgala, de pessoa. O grande problema é que a maior parte do que nós conhecemos sobre eles vem precisamente dos seus críticos e não dos textos propriamente Pudgalavadins. Bom, eu fiz uma experiência no final do ano passado. Existem diversos textos no cânon chinês que são considerados como textos dessa corrente, dos Pudgalavadins. Ano passado, eu fiz uma leitura tão detalhada quanto possível do Samphad Lung, quer dizer, o tratado sobre os 3 dharmas, né, que geralmente é considerado um tratado dessa corrente. E o que eu senti é o seguinte: se todas as outras literaturas supostamente sobreviventes dos Pudgalavadins tiverem as mesmas características que o Samphad Lung, ou o Tridharma Shastra, então se torna quase impossível a avaliação histórica dessa escola, porque esse tratado não inclui nenhuma consideração lógica, filosófica, rigorosa do conceito de Pudgala. Então, fica aí uma questão em aberto. Bom, segunda corrente, aliás, a segunda tendência de pensamento que o professor José vai se referir, aí eu vou ser brincalhão, você sabe que eu gosto de brincar, embora as minhas brincadeiras sempre sejam meio sérias, somos nós, os abhidhármicas em geral, mas principalmente os sarvastivadins, que ele vai chamar de posição reducionista. Ou seja, que seria aquela posição que defende o pensamento da não existência, ou seja, que se nós analisarmos objetos como os agregados, as entradas, as esferas, é perfeitamente possível negar o Atman de uma forma incondicional, negar o Pudgala, qualquer substituto do Atman. Então, o professor Giuseppe chama essas correntes de correntes, por assim dizer, reducionistas. Eu não vou discutir aqui o caráter apropriado ou não desse termo. Agora, o que eu posso dizer? Dentro da minha posição filosófica pessoal, eu não tenho dúvida alguma que a posição dita abhidhármica, ela é a única posição filosoficamente consistente na história do budismo. Eu não conheço nenhuma filosofia budista minimamente consistente que não adote esses pontos de vista. Bom, o professor Giuseppe vai colocar uma série de objeções lógicas. Por exemplo, que se essa posição dita reducionista, se ela não teria grandes dificuldades, por exemplo, de explicar a continuidade da memória, a responsabilidade pessoal, de uma forma, assim como os Pudgalavadins talvez conseguissem explicar melhor. Mas, como nós não temos, por um lado, os textos Pudgalavadins para serem devidamente analisados, e como, por outro, honestamente falando, eu não consigo encontrar essas dificuldades dentro da posição abhidhármica, então essa questão fica em aberto, embora eu tenha um posicionamento bastante claro a respeito. Por fim, o professor Giuseppe vai se referir a uma terceira corrente de pensamento dentro da literatura budista mais antiga, que ele vai dizer que é a corrente do nem ser e nem não ser. Ou seja, que seria aquela posição, talvez seja o correto chamar de relativista, de que o budismo ele não tem, na verdade, um ponto de vista próprio, mas que ele pode empregar
tanto o ponto de vista do ser como do não ser, como uma função pedagógica ou soteriológica, e depois abandonar ou relativizar essas posições. E o professor Giuseppe, por razões que não me parecem difíceis de compreender, ele vai associar esse terceiro ponto de vista do nem ser, nem não ser, a filosofia Madhyamaka do Nagarjuna. Bom, aí tem uma asserção do professor Giuseppe que, para mim, é extremamente difícil de entender. Eu gostaria, inclusive, de consultá-lo sobre em que nível que ele justifica essa asserção. Ele vai dizer o seguinte: é o terceiro discurso, ou seja, o discurso do não ser nem não ser, que não é o discurso nem dos Podgalavadins, nem dos ditos reducionistas. Ele é pedagogicamente equivalente, ou seja, em termos de exercer uma função pedagógica. Ele seria equivalente ao discurso dos Podgalavadins ou dos abhidharmistas, mas que ele é epistemologicamente superior. E aí eu gostaria que ele me dissesse o porquê que ele considera epistemologicamente superior. Bom, essas são as questões básicas que eu tinha para situar hoje em termos da metodologia. Eu não tenho a pretensão de dar nenhuma resposta conclusiva a esse tipo de interrogações, mas eu só vou sugerir um encaminhamento para fechar a fala de hoje. Bom, eu não posso negar que eu tenho todo um pano de fundo de pensamento que vive no meu interior, que vibra no meu interior com uma intensidade muito grande. Então, primeiro, a esse respeito, tem aquela obra notável, historicamente esquecida, de um autor russo chamado Otto Otonovich Rosenberg. Em japonês foi traduzido como Bukkyo Tetsugaku no Shomondai, ou seja, os problemas da filosofia budista, que me parece, né, a obra mais importante que já foi escrita sobre a filosofia budista no assim chamado Ocidente. E essa obra é uma defesa sistemática da posição Sarvastivadin, ou pelo menos Abhidharma, em termos genéricos. E, curiosamente, no decorrer dessa obra, o professor Otto Rosenberg vai dizer que ele considera o Nagarjuna um pensador semi-brahmânico. E eu tendo a concordar com ele. A verdade é essa. Bom, certamente existe aí um ponto importante. Um aspecto que aparece na literatura budista mais antiga, e geralmente é muito empregado pelos orientalistas para defender a posição que o budismo não tem uma posição. Ou seja, que o budismo é apenas um conjunto de interlocuções que visam superar o sofrimento, por assim dizer. São aquelas famosas questões indeterminadas, a respeito das quais o Buda não teria respondido. Ou seja, isso daqui todo mundo já sabe. Aquelas questões se o corpo e a alma são a mesma coisa, uma coisa diferente, se o universo é finito ou infinito. E através de uma leitura, de uma hermenêutica muito centrada nos indeterminados, se desenvolveu uma forma de pensar que o professor Rosenberg ataca da forma mais dura possível, de que o budismo não teria um ponto de vista filosófico, ele não teria uma perspectiva filosófica própria. E a segunda figura, que me ajudou muito a enfrentar esse tipo de questão, ou seja, de que o budismo tem sim um ponto de vista, e que, possivelmente, a expressão mais rigorosa desse ponto de vista na história do pensamento budista indiano teria sido, possivelmente, o Abhidharma da escola Sarvastivada, é o professor Noriaki Hakamaya de Komazawa. E ele também é um duro crítico dessa ideia dos indeterminados, de que o budismo pode ser entendido como a ausência de um ponto de vista. Bom, só para concluir, então, não para dar uma conclusão, mas para apresentar um encaminhamento, eu paro muito para pensar sobre o porquê o Abhidharma Kosha de Vasubandhu. Ele não só é uma obra central nas reflexões do professor Otto Rosenberg, como, por exemplo, por que aquele outro gigante da escola de Leningrado, o Fyodor Ippolitovich Shcherbakov,
Por que ele traduziu na íntegra o 9º e último capítulo do Abhidharmakosha? Tem várias questões aqui que me ocorrem, mas o que eu poderia dizer é o seguinte: o 9º e último capítulo do Abhidharmakosha, que às vezes eu reputo como sendo o texto que mais determinou o encaminhamento da filosofia indiana budista tardia, ele pode ser resumido em 3 pontos. A defesa de um ponto de vista rigorosamente analítico, abhidhármico, ou seja, a análise dos agregados, das entradas, das esferas, uma dura crítica ao conceito do Pudgala, que nós não podemos verificar com rigor, porque nós ainda não temos acesso àquilo que os Pudgalas Vadins efetivamente pensavam. E, na sua parte final, existe uma crítica velada ao pensamento Madhyamaka, no sentido que a tendência de reduzir os agregados, as entradas, as esferas ao vazio, ela acaba sendo uma tendência nihilista, que dissolve toda a possibilidade da refutação do Atma. Bom, eu sinto que, possivelmente, o desenvolvimento, a elaboração, quer dizer, desses tópicos filosóficos, do último capítulo do Abhidharmakosha se torne, quem sabe, minha tarefa central em algum momento da vida, que eu espero que não esteja muito longe. Agora, o que eu gostaria de dizer é que me parece cada vez mais que essa hermenêutica do pensamento budista é muito centrada nos indeterminados, nas posições que o Buda supostamente não teria respondido. Uma leitura muito centrada nesse ponto de vista. Me parece ser um produto das reflexões de uma certa linha dos estudos budistas ocidentais. Mas, se nós formos pegar os desenvolvimentos estritamente filosóficos que se dão no interior da própria tradição budista, é possível ler o 9º e último capítulo do Abhidharmakosha com uma recusa radical precisamente a esse ponto de vista. Bom, é o que eu tinha para dizer hoje. Agradeço profundamente pela paciência de todas e todos. Podemos conversar. Bom, eu sei que todos nós temos nossos limites de horário, mas hoje eu estou com tempo livre. Eu fico aqui até o momento que vocês me mandarem embora. Obrigado. Professor Joaquim. Quem está falando agora? É o Tashi Guilherme. Minutinho só. Você sabe que nessas interlocuções aqui por... Tá, Shirabda. Tudo Guilherme. bem? Tudo bem. Bom, Nagarjuna falou nem de si mesmo, nem de outro, nem de ambos, nem sem uma causa, qualquer coisa em qualquer lugar surge. Então ele está apontando que por mais que os fenômenos sejam vazios, existe a causalidade. E isso é uma direta oposição ao Atman. Porque a ideia do Atman é de que, como os seres são centênias de Brahma, como eles surgem de um ser eterno, da cabeça, do ombro, da perna e do pé, eles retornam a Brahma. Então tem essa questão que, bom, é impossível de conciliar, mas a ideia de uma eternalidade. Então a Nagarjuna está se opondo a isso, dizendo que não, que tem a questão das causas. Então, de um corpo não pode surgir a consciência porque são causas diferentes, então geram condições diferentes. E nem da consciência pode surgir o corpo porque são causas diferentes, então não pode gerar uma condição igual. Então, eles podem funcionar juntos, pode ter essa cooperação, mas um não surge do outro. E isso é uma direta oposição a essa ideia dogmática hindu, de que existem caixas e etc., porque existe uma eternalidade. Então, eu não entendo muito bem como você pode dizer que Nagarjuna é parcialmente hindu. Primeira coisa, quem disse isso foi o professor Rosenberg, não fui eu, embora eu tenha a forte suspeita de que ele estava correto. Primeiro, uma verificação. Você está falando a partir do primeiro capítulo do Mula Madhyamika Karika? Ou de qual capítulo?
Do Mula Madhyamika Karika. Agora, Sim, mas qual capítulo especificamente? Capítulo 1. Você está falando especificamente do capítulo 1. Da parte dos versos. Não, isso é outro problema. Quer dizer, o quadro que você está apresentando deriva do capítulo 1. Bom, aí o que eu posso dizer é o seguinte. Dentro do que me é dado compreender, o objeto de crítica do capítulo 1 não é o Atman. Ele está se referindo às 4 condições que aparecem no pensamento do Abhidharma, principalmente Sarvastivada. Ou seja, ele não está fazendo uma crítica ao Atman, ele está falando basicamente de condições do surgimento e extinção dos dharmas. Bom, se a gente for pegar, então, a partir do capítulo 1º, não, como própria questão do Atman não está em pauta, não existe como defender se o Nagarjuna falou ou não falou do Atman, porque isso não está em pauta no capítulo. Agora, eu chamo a atenção aí para uma tremenda dificuldade hermenêutica na leitura do Nagarjuna. Quando nós pegamos os textos do Nagarjuna, o próprio Mula Madhyamika Karika, nós temos os versos, que geralmente são bastante breves. Isso é muito difícil se entender a posição do próprio Nagarjuna só a partir dos versos. E aí, depois vamos pegar 2 exegeses dos versos de caráter absolutamente oposto. A visão, por exemplo, que aparece nos comentários em chinês do Kumarajiva, e a visão que vai aparecer, por exemplo, lá com Tsongkhapa no Tibete. Os mesmos versos são entendidos de formas diametralmente diferentes. Eu vou dar aqui o exemplo, por exemplo, sobre o capítulo, não me lembro se é o capítulo 24, não estou me lembrando, o 27, aquele sobre os 12 elos da originação dependente. Esse capítulo que fala dos 12 elos da originação dependente, o verso do Nagarjuna ele se limita a citar que existem desde a ignorância a todo o desdobramento dos 12 elos nos 2 rumos da continuidade da extinção. Mas, por exemplo, como é que esses versos vão ser entendidos na China? Os exegetas chineses vão dizer, Nagarjuna aqui está falando dos 12 elos como ponto de vista inferior do Hinayana, ou seja, o ponto de vista do surgimento e extinção. Mas, na verdade, o ponto de vista do Mahayana é que ele não se expressa aí. É o ponto de vista do não surgimento, da não extinção. Agora, pega a leitura do Tsongkhapa no Tibete. Tsongkhapa vai dizer, isso, parece que é o capítulo 26, obrigado. Os 12 elos da originação dependente, Pratitya Samutpada e o vazio, são exatamente a mesma coisa. E o próprio vazio ele é apreensível pela análise intelectual. Bom, aí eu não vou discutir aqui quem está certo. Mas tem 2 posições que são radicalmente opostas, que são defendidas pelos exegeses chineses e alguns exegeses tibetanos, mas que têm a sua base nos mesmos versos, do capítulo 26. Nesse sentido, eu acho extremamente vago o pensamento nagarjuniano, como ele aparece nos versos. Agora, quando ele vai tratar das 4 condições ou de outros tópicos do pensamento Sarvastivada, eu sou obrigado a admitir que eu tenho a impressão que ele não sabia muito bem do que ele estava falando. É isso. Bom, o que eu entendi do verso, embora eu não tenha tirado essa relação da especificidade do capítulo, é que o pensamento de que existe algo eterno afirma que as coisas surjam sem causas, como é a ideia de uma alma, que ela existe de maneira eterna. Então, não existe essa relação entre causa para que a condição exista, ou seja, uma causa para que a alma exista, que implicaria
em uma impermanência, ou seja, que existe uma continuidade, um ciclo. Causa, condição, que é a condição é causa para outra condição, que é causa para outra condição, e assim por diante. E foi essa maneira que eu entendi o Nagarjuna, que quando ele fala que as coisas surgem não de maneira espontânea, mas não nem de si mesmo, nem de outro, ou seja, não é a própria alma que surge do nada, não é um surgimento espontâneo, nem de outro, ou seja, não é um Deus eterno que faz surgir a alma, nem de ambos, que é a ideia hindu de que existe uma centelha do Brahma, mas sem uma causa, ou seja, é necessário uma causa. E daí tem essa relação da verdade última, onde você tem que é vazio de existência inerente, porém tem a verdade convencional, onde as coisas ainda existem, não é que elas não é um niilismo onde nada existe. As coisas existem a partir de causas. Isso eu entendo, mas supondo que seja assim, por exemplo, qual é a diferença com a filosofia Sarvastivada? Bom, a teoria Sarvastivada afirma que existem fatores e que a partir desses fatores você consegue abarcar a realidade última, o inefável, que você aproxima. É duvidoso que no pensamento Sarvastivada tenha a ideia de inefável. Eu, pelo menos, nunca vi uma referência a isso na literatura. Tem os Agora, o fatores. mais importante, veja, a gente não pode falar o Nagarjuna em geral, o ponto de tem que ver capítulo por capítulo. Se você está discutindo o primeiro capítulo do Mula Madhyamika Karika, ele está falando da refutação das 4 condições, e isso não tem relação nenhuma com a discussão do Atma. Então, se o Nagarjuna ele critica o Atma em outro contexto, você tem que me mostrar em que capítulo se dá isso. Porque certamente não é no primeiro capítulo. Bom, eu entendi a relação entre causalidade como um meio de refutar o Atman. Porque o que não está explícito no primeiro capítulo. Esse é o ponto principal. Não está explícito, mas essa relação pode ser feita. Eu não diria que não possa ser feita. Bom, tudo bem, mas aí, né, se você tiver essa disposição, a gente pode ler capítulo por capítulo o Mula Madhyamika Karika de forma analítica, mas isso a gente não pode pensar em termos de suposições. Não se trata de uma suposição, mas de que o que ele me falou, não, nem de si mesmo, nem de outro, nem de ambos, nem sem uma causa, qualquer coisa surge. Ou seja, é necessário uma causa para que os fenômenos surjam. Não surgem de maneira espontânea. Primeira coisa, nesse capítulo, ao que me consta, ele está falando basicamente das 4 condições. Se a gente for analisar a posição Sarvastivadin com mais detalhe, vai ter o esquema, né, das 6 causas, das 4 condições, dos 5 frutos, que é uma coisa muito mais ampla do que aparece no primeiro capítulo. E, né, por que cargas d'água se fala de fenômenos quando você fala dos Sarvastivadins? A categoria de Dharma, na postura Sarvastivada, é essencialmente uma negação da própria categoria de fenômeno. Então, não sei do que você está dizendo. Eu falei de fatores. Falando assim, aí tudo bem, se você definir fatores. Tem os fatores não virtuosos, os fatores puros. Mas aí já é outra questão, porque isso não entra na discussão das 4 condições. Sim, mas eu estou falando que o Sarvastivada tem esses fatores. Sim, mas aí já é outra discussão. Desculpa. Isso já é outra discussão. Bom, eu diria que a causa para uma condição, ou seja, para uma não virtude, é a raiva. Então, mas isso está fora da discussão, porque isso é praticamente senso comum. Não tem nenhuma escola budista que não diga isso. É um fator Sarvastivada. Então. Está ótimo.
Obrigado. Bom, mais alguém tem alguma coisa a dizer? Professor, Sim, quem fala? é o Adelmo. Um minutinho só, que primeiro eu tenho que te capturar. Você sabe que essas Sim. interações via... Ah, tá aqui. Agora você já está devidamente capturado. Por favor. Opa, bem, professor. Não, uma dúvida simples. Você questionou a questão do Ferraro colocar os textos em Pali, né, como atribuídos ao próprio Buda histórico. E, assim, eu vejo que isso é relativamente comum, né, em certo tipo de literatura. Talvez porque sejam os textos mais antigos. Eu queria entender por que esse questionamento, né, e por que não há evidências dessa conexão entre os textos Pali, que teoricamente seriam os mais antigos, e as palavras do Buda histórico. Primeira coisa, esses relatos mais antigos, eles não existem apenas em Pali. Existe uma tradição dos Nikayas em Pali, mas em chinês nós temos 4 seções desses textos mais antigos, traduzidos de diversas línguas, que geralmente são atribuídos a 3 escolas diferentes. Ou seja, teriam textos Savastivadins, textos Mahasankhas e textos Dharmaguptas. São literaturas que se desenvolvem mais ou menos na mesma época. Bom, primeiro problema. Existe um certo vício dos estudos budistas ocidentais. Porque, factualmente falando, o Cânon Pali seria a coisa mais antiga, o que é falso. Na verdade, você tem uma multiplicidade de tradições, algumas historicamente preservadas, outras desaparecidas. E aí, né, existe todo aquele vício de colocar de que essas literaturas ditas mais antigas seriam expressão factual das interlocuções do Buda histórico. Bom, por que isso, pelo menos para mim, não é pensável? Primeiro, nós temos algumas diferenças bastante grandes entre as versões de diferentes escolas. Então, por exemplo, se você pegar o mesmo texto em chinês e em Pali, muitas vezes eles têm uma estrutura de pensamento bastante diferente. Isso, a meu ver, já torna pelo menos problemática essa questão factual. Segundo, é quase senso comum entre os estudos budistas japoneses. Primeiro, a quantidade desses sutras mais antigos é uma coisa imensa. Me parece quase impossível atribuir a imensidão dessa literatura a um indivíduo histórico determinado. E aí você tem, por exemplo, a questão dos elos da legislação dependente. Fórmulas de 7 elos, de 9 elos, de 12 elos. Que quando você analisa a interposição dos textos, você percebe claramente que aí não se trata de fatos, mas de um desenvolvimento histórico. Bom, aí, veja bem, eu não entendo nada de estudos bíblicos. A coisa mais boba que um ser humano pode fazer é me perguntar sobre o que eu penso sobre a Bíblia ou sobre os estudos bíblicos. Mas, às vezes, eu noto, né, em certos estudiosos da Bíblia, uma preocupação em distinguir entre o que Jesus Cristo teria factualmente dito e não dito. Aí vem aqui todos aqueles relatos da adulteração da Bíblia. No caso da literatura budista, incluindo a literatura budista mais antiga, isso me parece uma questão sem sentido. Porque não importa, não existe como você distinguir entre as diversas interlocuções que aparecem na literatura mais antiga. O que pode ser factualmente atribuído ao Buda histórico ou não? Nós sabemos que existe o desenvolvimento de um pensamento, o desenvolvimento de uma série de temáticas. E o fato de ser fato ou não ser fato não vai alterar nada, porque, em última instância, a questão é filosófica, não é factual. Ou nós aprendemos a pensar os textos filosoficamente, a trabalhar com as temáticas filosóficas dos textos, ou nós estamos perdendo tempo. Você muitas vezes se bate cabeça em cima de problemas que, a meu ver, são irrelevantes.
Não sei se eu respondi. Sim, sim. Obrigado. Bom, estou disponível. Qualquer questão será muito bem-vinda. Professor Joaquim, boa Boa noite. noite, Renato. Tudo bem? Como Ótimo. é que vão as coisas aí em Kyoto? Caminhando, caminhando. No frio, cheio da neve aqui tá. Então eu neve. vou para aí agora. Não, Eu não não estou mais mesmo. aguentando esse calor. Tá bem frio, tá bem frio. Que ótimo. Que boa notícia. Boa noite, senhor. Senhor, obrigado pela exposição, gratidão. O senhor fez algum comentário, né, em questão dos estudos, né, de Heidegger, e atualmente eu venho percebendo aqui no Tonidain que alguns professores estão até aconselhando a gente dar uma pesquisada ou, né, analisada na filosofia de Heidegger. E aí, eu gostaria de ouvir um comentário do senhor. Eu gostaria de ouvir de que forma a gente poderia estar dando, em que pontos a gente poderia estar dando importância, né, na filosofia de Heidegger, né, tanto voltado para a questão do budismo Shin, e o que a gente pode deixar assim de lado, o que podemos dar importância e o que pode ser dado de lado. Eu gostaria de ouvir um comentário do senhor em relação a isso. Isso não é uma questão muito difícil, embora você saiba que a moderação não é uma virtude para mim. Eu alimento o sentimento cada vez maior. Veja bem o seguinte: a filosofia heideggeriana foi introduzida no Japão rapidamente. Ao que parece, os japoneses gostaram da coisa. Agora, eu alimento um sentimento cada vez maior, que a temática Heidegger e budismo já se esgotou no Japão do século XX. Acho que não tem mais nada a se dizer a respeito. Bom, supondo que tenha alguma coisa a se dizer, eu acho uma coisa curiosa. Se a gente for pegar os epígonos japoneses do Heidegger, ou seja, os imitadores, os repetidores da obra heideggeriana, com uma ou outra diferença, é tanta coisa, tanta obra, né, que eu acho que nem a biblioteca da Universidade de Otani teria espaço para tanta coisa. Agora, o que é curioso, existe um silêncio, né, tanto no Japão quanto no Ocidente, a respeito das críticas japonesas ao Heidegger. E aí, né, eu vou citar primeiro o mais importante dos discípulos japoneses do Heidegger, e, a meu ver, também a mais importante figura da escola de Kyoto, se chama Tanabe Hajime. Tanabe Hajime, né, no início dos anos 20, ele vai para a Alemanha. Ele não só estuda profundamente com Heidegger, como ele desenvolve uma interlocução filosófica de extrema profundidade com a posição heideggeriana. Agora, ele, ao mesmo tempo, foi o mais duro crítico do Heidegger no Japão. E, às vezes, eu imagino que nem mesmo no Ocidente você tem uma crítica tão contundente ao pensamento heideggeriano quanto a dele. A primeira, já que você tem proximidade com a Unicamp, procura no Modernos e Contemporâneos a tradução que eu fiz da crítica que ele desenvolveu à adesão do Heidegger ao nazismo. Quer dizer, é um texto que ele escreveu, é um artigo de jornal de umas 5 a 10 páginas em japonês, Kiki no Tetsugaku no Kikika, ou seja, uma filosofia da crise, ou uma crise da filosofia, em que ele se posiciona de uma forma magistral diante da adesão heideggeriana ao nazismo. No fim de um dos trechos, ele vai dizer:
o senhor Heidegger. E olha que ele escreve isso a partir de uma leitura rigorosa e detalhada de Platão, que eu reputo que ele conhecia muito melhor que o Heidegger. E o Platão do Tanabe não é o Platão do ocultamento do ser, é o Platão da polis, da responsabilidade ética e política, e no contexto da polis. Então, onde está a polis grega no Heidegger? Mas logo, quase que no final, ele vai dizer, o senhor Martin Heidegger, não contente em não desenvolver uma filosofia da crise, instaurou uma crise no interior da filosofia. Bom, aí passam-se décadas. Ele não fala muito sobre o assunto. Mas num dos seus últimos textos, né, e olha que o Tanabe ele tinha muito aquela posição, escrever artigos com aqueles títulos de isso ou aquilo, apresentar contrastes contundentes, era muito o estilo filosófico dele. Então, um dos últimos textos que ele vai redigir, né, se chama a ontologia, Sei no Sonzaigaku Kashi no Benshohoka, ou seja, a ontologia da vida ou a dialética da morte. Que é um texto, né? Quase o sayonara dele para o Heidegger. Né? Sayonara, professor. Ele vai dizer o seguinte, Heidegger aparentemente incorpora a autoconsciência da morte na sua filosofia, isso seria importante, porque a filosofia ocidental raramente incorpora a autoconsciência da morte. Mas a morte, o Dasein heideggeriano, o Serraí heideggeriano, é tão solipsista, tão fechado em si mesmo, tão ensimesmado quanto o cógito cartesiano. Ele vai dizer que no Heidegger não existe o problema da morte do outro, ou de nós morrermos e renascermos no outro. Bom, nesse artigo, eu acho, e aí que é interessante, que ele usa o conceito do Genso Eko em Shinran. O Genso Eko ele pode trazer precisamente uma abordagem capaz de romper com esse ensimesmamento heideggeriano, no sentido que a nossa morte seria um renascimento no outro e para o outro. Então, eu acho que se Shinran tivesse em Freiburg, em 1920, talvez ele tivesse dito coisas um pouco mais duras, mas... E não esquecer. Segunda figura, né, que embora, né, olha bem, Tanabe Hajime é filósofo de pedigree, professor da escola de Kyoto, que estudou em Freiburg. E a Yasuda Rijin, a Yasuda Sensei era quase como um mendigo vagabundo de Kyoto. Não tinha nada a ver com a academia, nunca foi para a Alemanha. Na melhor das hipóteses, teve aquele diálogo meio marginal com Paul Teles. Mas Yasuda Rijin, que é muitas vezes entendido pelos ocidentais como uma figura muito marcada pelo pensamento heideggeriano, que, num certo sentido, ele era. Mas não esquecer que o forte pano de fundo abidármico de Yasuda Rijin proporciona uma dimensão analítica que a filosofia heideggeriana não tem competência de desenvolver. Então, é mais ou menos essa a minha resposta. Se quiser, eu assumo o cargo de reitor do Tanidai. Eu adoraria poder voltar a dizer essas coisas do Japão, porque, infelizmente, né, quanto mais velho eu fico, mais radical eu tendo a ficar. Então, só vou então informá-lo que quem vai ser o próximo reitor agora, esse ano aqui da Utanidai, é um amigo grande do senhor, Ichiraku Sensei. Ah, sim. Ótimo, ótimo. Ele vai poder... Aí vai ser preocupante para ele. Ele não vai poder ignorar as coisas que eu digo. Ichiraku Gakuchou ni go aisatsu onegai shimasu. Gomu-domo. Goku-rou-san de gozaimashita. Arigato. Muito obrigado, Renato. Fiquei muito feliz com a tua pergunta. Obrigado. Mais alguém? Eu gostaria só de comentar alguma coisa. Um instantinho só, que primeiro eu tenho que te capturar. Depois você comenta tudo que você quiser. Um instantinho que... Ah, pronto. Está capturado. Pode comentar o que você quiser. A respeito dessa questão levantada aqui pelo Landim, né?
do estudo heideggeriano, eu pretendia, há 30 anos atrás, fazer uma tese de mestrado sobre o Heidegger, né, e o Dogen. E acabei não fazendo a tese por diversos fatores. Depois de ter passado um bom tempo estudando, etc., eu desisti dessa tese e mudei radicalmente a minha postura em relação ao tipo de filosofia que estava sendo feita, que foi muito realizada, vários trabalhos relativos à relação do Heidegger com o pensamento Zen, né? E um deles é do Stephen Heine, que é um estudioso norte-americano que trabalhou sobre essa questão. Eu estava muito interessado em fazer a relação entre Udi, né, o ser-tempo do Heidegger, do Dogen, e o ser, a questão toda do posicionamento do Heidegger na questão do tempo. Mas o saldo que eu tenho, assim, depois de eu ter desistido desse trabalho, vai muito assim numa espécie de uma visão crítica que eu tenho da chamada filosofia comparada. Eu acho que nessa imensa divisão de trabalho que se estabelece num campo assim como a filosofia, evidentemente que todas as tentativas de produzir alguma coisa, eu acho que são bem-vindas, mesmo que a gente não concorde com certas questões que são abordadas. Mas eu acho hoje assim que eu jamais vou me tentar a fazer filosofia comparada, especialmente com o budismo, porque eu considero que, por exemplo, o pensamento do Heidegger. O pensamento do Heidegger, ele é um pensamento que o próprio Heidegger, eu acho que não foi muito coerente com as próprias origens que ele teve, né, na fenomenologia husserliana, que tem uma constatação que é notável, que eu considero extraordinária pela seu alcance crítico, que é de considerar que o pensamento científico e filosófico ocidental ele não estava mais dando conta, tinha uma série de pressuposições que nunca foram colocadas em questão e que, vamos dizer assim, na perspectiva do pensamento heideggeriano, é o problema da crise do saber ocidental, que é levantada pelo Husserl, que o Heidegger também menciona em alguns momentos, e inclusive naquela famosa carta sobre o humanismo que ele dirigiu ao Beaufret, aquele francês que era um grande discípulo do Heidegger, né? Essa questão da crise do saber. A academia pegou o pensamento heideggeriano como se fosse uma solução e não como a colocação de um problema. Eu acho que isso compromete muito certos aspectos assim do pensamento heideggeriano, né? Mas eu acho que a questão da crise do saber ocidental é um dado fundamental na perspectiva do budismo, porque o budismo tem elementos que nos permitem compreender as alternativas que o pensamento ocidental escolheu e que o budismo apresenta uma outra perspectiva que eu acho que é muito mais, vamos dizer assim, a arquitetura filosófica do budismo é notavelmente clara em relação a toda uma série de pressuposições não pensadas do pensamento ocidental. Então, eu acho que essa questão do Heidegger, por exemplo, eu hoje penso assim que um ponto me parece fundamental, né, para o estudo do budismo é exatamente a perspectiva crítica que o budismo pode nos fornecer em relação, por exemplo, à ontologia, a concepção de ontologia,
e a questão da crítica da linguagem, que se desenvolveu muito na filosofia analítica e que existe uma possibilidade, inclusive, de um diálogo do pensamento ocidental com a filosofia analítica a partir da crítica, por exemplo, da linguagem e do sentido, né, que, vamos dizer assim, que remete diretamente a uma crítica à ontologia ocidental. Então, eu acho que tem todo... a minha perspectiva assim, de estudo do budismo vai nessa direção. Né? Não invalido e acho muito importante abordagens da filosofia comparada, mas eu acho que a filosofia comparada ela pode ser muito mais importante e muito mais vital se ela pressupor uma possibilidade de uma inteligibilidade da própria filosofia ocidental como uma instauração de uma crise, né, de fundamentos culturais, né, que é a maneira como eu tendo a ver o pensamento ocidental, a partir do que eu entendo que seja a janela que o pensamento budista me permitiu abrir para a compreensão. Né? Então, eu acho muito importante essa questão que tu levantaste do Heidegger, né? Porque eu acho que realmente tem toda uma série de questões que eu acho que são fundamentais de serem levadas em conta nos estudos do budismo aqui no Ocidente. Eu acho que o budismo ele tem que ser sempre, me parece, um viés com uma perspectiva crítica em relação à nossa própria, vamos dizer assim, cultura e à nossa própria concepção de fundamentalismo. Por exemplo, eu acho que o Buda realizou uma coisa notável que eu acho que nenhum budista vai discordar. O Buda ele determina o conceito de dukkha como sendo o campo específico no qual o seu ensinamento gravita. E eu acho que a gente faz leituras do pensamento budista que, no fundo, são leituras fundamentalistas. Eu acho que até os próprios japoneses, e para os japoneses é muito interessante, porque a assimilação do pensamento ocidental pelos japoneses, no próprio Japão, tem uma perspectiva crítica em relação à própria cultura japonesa. Mas, por outro lado, eu acho que, para nós aqui, nós temos que buscar uma perspectiva crítica do budismo em relação à nossa própria tradição filosófica e religiosa. Nós somos fundamentalmente fundamentalistas. Quer dizer, essa questão que o Monteiro levantou a respeito das discussões da Bíblia, etc. Olha, as religiões reveladas, né? Isso pega o islamismo, o cristianismo e o judaísmo, elas são religiões que pressupõem que tudo está dentro da linguagem, tudo está dentro do texto bíblico, né? Que ali é a base de tudo. E eu acho que o budismo, felizmente, não tem essa base, nos abre um outro caminho que não é fundamentalista, que ele tem uma outra perspectiva que está muito mais enraizada, vamos dizer, numa realidade histórica e social, que é o primado de dukkha, né? Como objeto do pensamento búdico. Bom, Celso, eu sou evidente... Já terminei. Evidente, né, que essas questões que você coloca não tem como responder conclusivamente um encontro tão breve quanto o nosso, mas eu tenho alguns breves comentários a fazer. Primeira coisa, quando a gente pega, por exemplo, o Russell Tardio, a crítica que ele vai fazer às ciências ocidentais, em grande parte, é que todo aquele rigor da matemática, da física, das ciências naturais modernas foi completamente impotente diante da hecatombe que foi a Primeira Guerra Mundial. Ou seja, aí é que ele coloca a necessidade de desenvolver um outro estilo de pensamento que fosse capaz de colocar as questões éticas implicadas, né? Quer dizer, nesse desastre que foi, quer dizer, a Primeira Guerra Mundial, né? Não só para a Europa, mas como para o mundo como um todo. Bom, curiosamente, na época que ele está escrevendo esse tipo de coisa, estão acontecendo no Japão, né, algumas coisas bem mais interessantes do que os heideggerianos. Primeiro,
Na época, existia uma revista esquecida historicamente, chamada Kaizo. Kaizo significa reforma, mudança, uma coisa assim. Que era uma publicação extremamente minoritária, eu nunca tive um número dela em mãos, mas que era escrita por intelectuais socialistas japoneses heterodoxos, extremamente ativos, né, das décadas de 20 e 30. Bom, primeira coisa, alguns dos artigos do Russell, né, que já estão traduzidos para o português, na verdade, são interlocuções solicitadas pelo Kaizo. Ou seja, o Russell ele inicia uma breve interlocução com o Japão nesse momento. Bom, curiosamente falando, uma outra figura, mais ou menos nessa mesma época, ou seja, o maior filósofo ocidental do século XX, porque a filosofia do Ocidente é só uma parte, mas pensando em termos de Europa, pelo menos, eu tenho a avaliação que o senhor Bertrand Russell foi a maior figura intelectual do século XX europeu. Curiosamente, entre 1920 e 22, né, Bertrand Russell está ensinando na China. No retorno que ele faz para a Inglaterra, ele passa um tempo em Tóquio e encontra e tem interlocução com esses intelectuais do Kaizo, que inclusive o deixaram absolutamente encantado. Ele achou que eram as mentes mais aguçadas, mais brilhantes que ele encontrou no Japão. Bom, aí, em função desse fracasso civilizacional que foi expresso nas duas guerras mundiais, e que está com um jeito de se repetir no momento, porque ainda existe no planeta gente idiota o bastante para acreditar que pode fazer guerra com a Rússia. A última coisa que eu aconselharia a qualquer ser humano, a qualquer Estado, era fazer guerra com a Rússia. Mas deixa isso para lá. O fato é que essa crise que já está presente nos anos 20 e 30, tanto na Europa quanto no Japão, foi muito bem formulada, tanto pelo Bertrand Russell quanto pelo Edmund Husserl. E aí, né, eu vou dizendo, dentro do pensamento europeu posterior, quem desenvolveu essas abordagens de uma forma mais contundente ou mais significativa, me parece que foi, né, aquele malucão francês chamado Jean-Paul Sartre, que pelo menos ele não tinha o vício de ficar caminhando descalço pela Floresta Negra. Eu acho que eu preferia 1000 vezes os ambientes em que ele ia fumar as coisas dele, conversar com os amigos, se entupir de cerveja, do que ficar aquela coisa sem graça de ficar caminhando pela Floresta Negra. Mas gosto é gosto. Obrigado. Professor, não sei, já são quase 9 horas, não sei se a gente poderia falar alguma coisa. Não sei se a gente poderia falar alguma coisa, avisar da próxima live, que vai ser dia 24, no mesmo horário, 19 horas, provavelmente nesse mesmo link de acesso, né? E a gente vai fazer a divulgação agora, a partir da semana que vem. E aí estão todos convidados, vai ter mais um outro convidado, né? Outro palestrante. Daí, se o senhor quiser dar uma palavrinha sobre isso. Eu quero. E também, para quem quiser participar, quem quiser se inscrever, né, pode entrar ali no Instituto zenmaitreya.org.br, né, ou falar comigo também. Né? Eu coloco ali as informações no chat. Certo, obrigado. Bom, eu gostaria de, à guisa de fechamento da nossa reunião de hoje, então, primeiro, eu queria agradecer profundamente a todas e a todos. Eu senti um interesse, um engajamento muito forte, diria mesmo apaixonado por parte de vocês, que é uma coisa que me estimula tremendamente assim, a seguir em frente. O segundo, hoje eu evitei ao máximo, né, colocar as minhas conclusões. Eu fiz um esforço de pelo menos, tanto quanto me fosse possível, de pelo menos situar os problemas que me parecem estar em pauta
nessas dimensões metodológicas do estudo do budismo. Aí eu sou extremamente grato, novamente, pela atenção. Agora, eu gostaria, né, imensamente que a gravação desse encontro fosse enviada para o professor Giuseppe Ferraro, porque ele é precisamente o nosso convidado, dia 24. Então, dia 24, nesse mesmo horário, se possivelmente nessas mesmas circunstâncias, o professor Giuseppe Ferraro vai estar aqui para debater essas questões. Aí eu acredito que a gente possa dar um salto um pouco maior no desenvolvimento dessas temáticas. Então, agradeço profundamente a todas e todos e muito obrigado. Obrigado. Obrigado, professor.